A morada do Criador é a imensidão. As muitas instâncias são os mundos que giram sem rumo fixo pelo infinito, acolhendo os seres que ali renascem de acordo com o quanto já avançaram. Mesmo entre mundos distintos, essas palavras de Jesus também podem falar sobre o estado de alegria ou sofrimento de quem vive fora do corpo. Conforme o ser esteja mais livre das amarras da matéria, muda tudo: o ambiente onde ele se encontra, o que vê ao redor, o que sente e o que entende. Alguns não conseguem sair da região onde viveram, outros se elevam e cruzam os mundos. Enquanto os que erraram vagam nas sombras, os que trilharam o bem desfrutam de uma luz vibrante e do encanto sem fim do universo. Enquanto aquele que se afundou em erros vive cercado de dores, distante dos que amava, o que agiu com o coração limpo, encontra-se com quem ama e desfruta de alegrias que não cabem em palavras. Também nisso existem muitas moradas, que não se limitam a lugar fixo. Do que os seres nos ensinam, dá para entender que os mundos são muito diferentes entre si, tanto no modo de viver quanto no quanto já progrediram seus habitantes. Há mundos onde os seres são ainda mais brutos do que os da Terra, tanto no corpo quanto na alma. Outros estão num nível parecido ao nosso. E há os que estão bem à frente em todos os sentidos. Nos mais atrasados, tudo gira em torno da matéria. Os desejos falam mais alto, e quase não se vê sinal de vida interior. À medida que os sentimentos se ampliam, a matéria perde força. Em mundos mais evoluídos, a vida é quase toda vivida no plano do espírito. Nos mundos de transição, o bem e o mal convivem, mas um tende a prevalecer conforme o quanto já avançaram seus moradores. Não dá para fazer uma lista exata dos tipos de mundo, mas de modo geral, dá para agrupá-los assim. Mundos de origem onde a alma começa suas experiências. Mundos de prova e reparo, onde o erro ainda predomina. Mundos de recomeço, onde almas que ainda têm o que limpar ganham força após os embates. Mundos de paz, onde o bem já superou o mal. Mundos da luz, onde vivem seres já purificados e só existe harmonia. A Terra pertence ao grupo dos mundos de prova e reparo, é por isso que o ser humano, aqui, enfrenta tanta dificuldade. Quem renasce num mundo não está preso a ele para sempre. Nem precisa passar ali por todas as etapas até alcançar plenitude. Quando atinge o que aquele mundo pode oferecer, segue para outro mais avançado, e assim por diante até alcançar o ponto mais alto da caminhada. Cada mundo funciona como uma estação, onde há tudo o que o ser precisa para seguir crescendo. Subir de degrau é uma conquista. Ficar preso num mundo pesado, ou ser mandado para outro ainda mais difícil, é parte do que se colhe quando se insiste no erro. Muita gente se espanta com a quantidade de maldade, descontrole, sofrimento e doença na Terra, e acaba achando que a humanidade é algo muito triste, mas isso acontece porque olham com visão curta. Não dá para esquecer que a Terra abriga só uma parte pequena dos seres que pensam. A raça humana abrange todos os que têm razão, e vivem nos inúmeros mundos espalhados pelo cosmos. E o que representa a população da Terra diante da soma total? É como o número de gente de uma vila diante de um continente inteiro. Se alguém julgasse uma cidade só olhando seus bairros mais degradados, teria uma ideia totalmente errada. Num hospital se vê só gente doente. Numa prisão se reúnem os que erraram. Em regiões de clima pesado, o povo costuma ser abatido e frágil. Pois bem, imagine a Terra como sendo tudo isso junto: um bairro esquecido, um hospital, uma prisão, um lugar de ar doente. Com isso, já dá para entender por que a dor aqui pesa mais que o alívio. Afinal, não se leva ao hospital quem está bem, nem à cadeia quem não cometeu falta, e esses lugares, claro, não são feitos para conforto. Do mesmo jeito que numa cidade a maioria não está doente nem presa, também não é na Terra que se encontra a totalidade da humanidade. E, assim como alguém deixa o hospital ao se curar, ou a prisão após pagar sua pena, o ser humano deixa a Terra quando já se libertou de seus males mais profundos. Chamar mundos de baixos ou altos não quer dizer que essa diferença seja absoluta. Tudo é relativo. Um mundo é mais ou menos avançado dependendo do que está acima ou abaixo dele nessa jornada contínua. Se tomarmos a Terra como referência,
Podemos imaginar o que seria um mundo mais atrasado pensando nas tribos ainda selvagens ou nos povos sem estrutura que ainda vivem entre nós. Restos do tempo em que nosso planeta era apenas um começo. Em alguns mundos muito primitivos, os seres são quase brutos. Têm forma humana, mas sem traços de beleza. Vivem movidos por instintos pesados, sem qualquer noção de afeto ou senso de justiça. A força manda. Não conhecem técnicas, nem criam coisas. Passam a vida em busca de alimento, mas, ainda assim, há dentro deles uma centelha, uma percepção vaga, mas real, de algo maior. Esse impulso os torna capazes de avançar. Não são seres condenados, são almas novas, ainda aprendendo a viver. Entre os mundos mais simples e os mais adiantados, existem inúmeros degraus. É difícil imaginar que um ser de luz já foi aquele bruto de início, do mesmo jeito que custa crer que um adulto foi, um dia, um feto. Nos mundos mais avançados, a vida é muito diferente da que conhecemos aqui. O corpo continua com forma humana, mas é mais leve, mais bonito, mais limpo. Não tem as limitações da carne como conhecemos. Não adoece nem se desgasta como o nosso. Os sentidos são mais aguçados, capazes de perceber coisas que aqui a matéria nos impede de sentir. O corpo se move com leveza, quase flutua. Não precisa caminhar. Basta querer. Como os antigos descreviam os seres alados, ou os mestres dos campos sagrados. As pessoas podem, se desejarem, manter as feições que tinham em outras passagens, reconhecendo seus companheiros. Mas brilham por dentro, e essa luz transparece em cada gesto. Em vez de rostos abatidos por dor e vício, há inteligência e vitalidade, cintilando como uma aura viva, como os mestres retratados com halos luminosos. Como a matéria lhe oferece pouca resistência, o corpo se forma depressa e a infância passa quase despercebida. A vida, por outro lado, é longa e sem sustos. O tempo que alguém vive num mundo assim cresce de acordo com o quanto o mundo já avançou. A partida não é motivo de medo. Lá, ela é uma mudança serena, pois não há dúvida quanto ao que vem depois. A alma, sem os pesos da matéria densa, se expande e alcança um estado de clareza quase constante. Os pensamentos viajam livres. Nesses lugares, as relações entre os povos são sempre serenas. Não existe disputa por domínio, nem guerras por ganância. Não há quem mande ou quem sirva. Não há privilégio herdado, só o valor moral, e o saber verdadeiro criam distinções. O respeito surge de forma natural, porque o papel de guiar só é dado a quem merece. E quem conduz, faz isso com justiça. Ninguém tenta ser mais que o outro. Cada um tenta ser melhor do que já foi. O objetivo é crescer até alcançar o estado de pureza, e essa busca não machuca. É uma vontade bonita que empurra o ser a estudar e se melhorar para se tornar digno dessa luz. Lá, todos os sentimentos mais nobres da alma se tornam mais profundos. Não se conhece ódio, inveja ou ambição mesquinha. Um laço de cuidado une todas as pessoas. Os mais fortes ajudam os que estão aprendendo. Há abundância, na medida do que cada um construiu com seu esforço, mas ninguém sofre por falta do que precisa. Pois ali, ninguém vive para pagar erros. Numa palavra, o mal não existe. Aqui, vocês só reconhecem o bem depois de sentir o peso do mal. Precisam da escuridão para valorizar a luz, da dor para entender o alívio. Nos mundos mais limpos, isso não é necessário. A beleza, a paz e o brilho interior são constantes. Não há aflição da carne nem presença de seres hostis. Isso é o que o espírito mais luta para entender. O ser humano até criou 1000 imagens sobre o castigo, mas nunca conseguiu descrever o que é a felicidade plena. Por quê? Porque conhece mais o sofrimento do que o bem, mas à medida que cresce e se purifica, começa a ver além. Entende o bem que está à frente como antes entendeu o mal que deixou para trás. Esses mundos não são reservas especiais. O Criador não tem favoritos. A todos dá as mesmas chances. Todos partem do mesmo ponto. Nenhum recebe privilégio. Todos podem chegar ao alto.
Só precisam buscar isso com esforço. Uns vão mais rápido. Outros se perdem por séculos no barro da ilusão. Não é preciso explicar como são os mundos de reparo, pois basta olhar o que vivem aí. A capacidade de pensar de muitos mostra que a Terra não é um mundo inicial. Quem aqui renasce já viveu antes, e já deu seus passos, mas os muitos vícios que carregam mostram que ainda há um longo caminho. Por isso estão num lugar duro, onde é preciso limpar o que foi feito de errado, enfrentando desafios e aprendendo com as quedas, até que mereçam subir. Nem todos, porém, vieram para cá em busca de reparo. Os que vocês chamam de povos selvagens são formados por seres ainda novos, quase recém-saídos da infância espiritual. Estão aqui em fase de aprendizado, para se fortalecerem por meio da convivência com outros mais adiantados. Depois vêm os povos meio desenvolvidos, que seguem crescendo passo a passo. São de certo modo filhos da terra, pois aqui evoluíram com o tempo. Alguns já alcançaram um bom nível de entendimento. Os que estão aqui para se corrigir são, por assim dizer, visitantes. Já viveram em outros mundos, de onde foram retirados por causarem desequilíbrio. Foram trazidos para junto de seres mais brutos, com a missão de ajudá-los a crescer, pois trazem dentro de si o saber que já conquistaram. Por isso, os que mais sabem também são os que mais sofrem. Sentem mais, e por isso mesmo passam por provas mais pesadas. Já os povos mais simples, por terem sensibilidade menor, sentem menos o impacto da dor. A Terra então é um exemplo claro de mundo de prova, como tantos outros espalhados pelo céu. Todos eles servem como campo de aprendizado para seres que ainda não andam em harmonia com as leis do alto. Aqui, é preciso enfrentar tanto os conflitos humanos quanto as forças da natureza. É um desafio duplo, que desenvolve tanto o coração quanto a mente. É assim que o Criador transforma a dificuldade em escada para o crescimento. Entre os astros que brilham acima de vocês, há muitos mundos como a Terra, feitos para aprendizado e correção. Mas há também os mais pesados, e os mais leves, e os de transição, que podem ser chamados de mundos de recomeço. Cada sistema gira em torno de um centro, levando consigo mundos de todos os tipos, os do início, os do reparo, os da renovação, os da alegria. Há mundos onde a alma recém-criada é recolocada, ainda sem saber o que é certo ou errado, mas com liberdade de escolha. Já se revelou a vocês quanta força a alma tem para seguir no bem. Mas quando falha, não é condenada. É acolhida em mundos onde pode pouco a pouco limpar-se, renovar-se e voltar pronta para a luz que lhe aguarda. Os mundos de recomeço fazem ponte entre os que carregam dor e os que vivem em paz. Neles, a alma que se arrependeu encontra serenidade. Embora o ser ainda esteja sujeito às regras da matéria, ele já vive livre dos impulsos que dominam quem ainda está preso ao ego, ao orgulho, à inveja ou ao ódio. Lá, em todo o rosto se lê a palavra amor, as relações são justas, todos reconhecem a presença do Criador e buscam viver conforme suas leis. Nesses mundos, ainda não se conhece a alegria plena, mas já se vê a sua aurora. O ser ainda possui corpo, e por isso sente as mudanças da matéria. Ainda enfrenta provas, mas sem o peso cortante da dor profunda. Comparados à Terra, são lugares bem mais leves. Muitos de vocês gostariam de viver lá. São como a brisa depois da tempestade, o alívio após a febre. Ali, o olhar já alcança melhor o que vem depois. O ser entende que há mais por vir, alegrias guardadas para os que souberem se preparar para merecê-las. Quando então, o corpo cai mais uma vez, a alma sobe além de tudo. Já não tem os sentidos pesados. Sente apenas com a leveza de um corpo sutil, que respira a essência do Criador, no perfume do bem e da bondade que deles se espalham. Mas cuidado, mesmo nesses mundos o erro ainda é possível, o ser ainda pode cair. E se não tiver firmado bem seus passos no bem, pode voltar aos mundos de dor, onde novas e mais duras provas o esperam. Então, quando a noite cair, na hora do silêncio e da oração, olhem para o céu azul escuro. E, entre os incontáveis mundos que brilham acima de vocês, perguntem a si mesmos quais levam ao Criador. E peçam a Ele que, após tudo o que viverem aqui, possam merecer acolhida num mundo de renovação. A caminhada para frente é lei da natureza. Tudo que foi criado segue esse fluxo, desde a pedra até a alma mais lúcida, pois o Criador quer que tudo cresça e floresça.
Até a queda, que parece o fim, é apenas passagem para algo maior. Nada deixa de ser. Tudo se transforma. Enquanto os seres seguem aprendendo, os mundos onde vivem também evoluem. Se fosse possível acompanhar um planeta desde sua formação, veríamos que ele caminha em linha crescente. Devagar, a cada geração ele se transforma e se torna mais acolhedor, conforme seus habitantes também se tornam melhores. O avanço do ser, o dos animais que o acompanham, o das plantas e o do próprio mundo seguem juntos. Nada fica parado. Que visão grandiosa é essa, digna da grandeza do Criador? E como é pequena a ideia de quem pensa que ele cuida só deste pequeno grão de poeira chamado Terra, como se todo o universo girasse em torno dos poucos que aqui vivem. Segundo essa lei, a Terra já foi sim um lugar mais bruto, e está a caminho de se tornar algo maior. Chegou a um tempo de mudança, vai deixar de ser um lugar de dor, para se tornar um campo de recomeço, onde a vontade do alto será o que guia a vida.